Sejam muito bem-vindos, mais um Pedincast, chegamos ao episódio número 62, nem acredito, estamos indo devagar e, né, passando o tempo a gente vai chegar lá na nossa meta 100. E o tema de hoje, multiprofissionalismo, atuando aqui de forma bem dinâmica, e vamos falar de um setor, uma área que é tão atrelada à terapia intensiva e às vezes a gente nem imagina o quanto, que é a atuação do laboratório de análise clínica em um hospital de alta complexidade. Então é um episódio que realmente vai abrir um pouco os nossos olhos com relação à atuação, esse sinergismo entre UTI e laboratório. Bom, eu queria então inicialmente agradecer a professora Daniele Venturini, né, por ter aceitado o nosso convite. A Daniela possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela UEL, então somos 3 da UEL aqui. Mestrado e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde pela UEL. Docente dos cursos de graduação em Medicina, Farmácia e Nutrição pela UEL. Docente permanente do programa de pós-graduação em Fisiopatologia Clínica e Laboratorial, onde orienta alunos de mestrado e doutorado. Docente do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas, do Centro de Ciências da Saúde da UEL, e atualmente é a chefe da divisão de laboratório clínico do Hospital Universitário de Londrina. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês para estar participando, né, deste momento importante e poder não só divulgar, mas mostrar a importância, né, do laboratório clínico dentro de um hospital de alta complexidade, como é o Hospital Universitário de Londrina. Muito obrigada. E até há pouco nós até conversávamos, né, um pouco antes sobre isso, que a gente sempre quis, sabe, Daniela, ter essa conversa com o laboratório de análises clínicas, né, com o representante, né, porque, como a Flávia disse, está muito ligado a tudo que a gente faz dentro do hospital. Então, seja no setor de pronto atendimento, no setor de enfermarias, de unidade de terapia intensiva, todos os dias a gente vai precisar do laboratório de um jeito ou de outro, né, de uma forma ou de outra. E aí, então, assim, como a gente gosta sempre de destacar, né, para o convidado, se você poderia fazer um breve resumo da sua linha de tempo profissional. Sim. Bom, eu sou formada já, né, há bastante tempo, eu me formei em 95, né, não preciso fazer as contas, mas já sou velhinha, na UEL, como vocês falaram, né, e desde então eu atuo na área de análises clínicas, porque à época nós fazíamos o curso de graduação em farmácia e depois uma habilitação em bioquímica. Por muitos anos eu trabalhei na iniciativa privada, na área de hemoterapia. Na verdade, eu fui chefe do banco de sangue por 17 anos. E aliado a isso, eu entrei na universidade, né? Daí já como docente e atuando diretamente no laboratório desde 2008. Então, daí nesse momento em que eu ingressei na universidade, eu já fazia mestrado, acabei indo para o doutorado na sequência, que o objetivo era, de fato, né, me efetivar como docente e sempre atuando nas áreas de laboratório clínico, hoje em dia mais especificamente na área de bioquímica clínica, né? Então, as disciplinas que eu ministro para graduação ou até mesmo para pós-graduação acabam voltando, né, neste tema, neste tipo de área, né? Mas sempre é atrelado a exames de laboratório. Então, assim, eu tenho uma vivência, né, prática grande dentro desse contexto. E aí, por muitos anos, né, fiquei mais na parte acadêmica, coordenei cursos de graduação por 4 anos, e agora, bem recentemente, em 18 de março, eu assumo, né, essa incumbência, esse desafio de chefiar, de coordenar uma divisão, né, tão importante aí, que é o laboratório clínico do HU. E para a gente entender como que funciona essa divisão, porque para nós não temos ideia, né? A gente está lá, coleta exame, caminha e tal, mas a hora que chega lá, como que é essa estrutura? Porque é uma coisa muito grande para dar conta de um hospital enorme, né? Como que vocês se organizam lá dentro? Bom, assim, explicando a questão dos setores, né? Hoje nós somos divididos em 8 subsetores dentro daquilo que nós chamamos laboratório de análises clínicas, né? Nós temos 2 laboratórios que ficam desacoplados do HU, porque ficam no ambulatório de especialidades do HU lá, né, no campus universitário. Então, lá nós temos o laboratório de parasitologia e de citologia e também mantemos um posto de coleta, né, ambulatorial para os pacientes que têm atendimento ambulatorial lá nas diversas especialidades. Aí dentro do complexo do HU nós temos também um outro posto de coleta, uma unidade de coleta, aonde fazemos uma quantidade menor de coletas ambulatoriais e temos uma equipe, né, bem qualificada e grande para atender toda a demanda de coleta do hospital inteiro. E aí,
Dentro desse complexo, nós temos o laboratório de urgências, né? Temos o laboratório de imunologia, de diagnóstico molecular, que faz toda a parte de biologia molecular, o laboratório de microbiologia, de bioquímica, de toxicologia, todos eles, né, ligados à divisão e cada um atuando de acordo com essas particularidades e essas especificidades. Então, para além disso, a gente também mantém uma estrutura, como você mesmo falou, né, como coordenar que a amostra vai para onde, né? Então, temos um setor chamado de distribuição de material, onde a gente tem uma equipe que faz toda ainda, né, de uma forma um pouco manual, toda essa separação por exame para qual setor esse material vai ter que ser encaminhado e a execução daí acontecer em loco em cada um desses laboratórios. E eu imagino, sabe, Danilo, como que deve ser realmente desafiante isso tudo, porque além do HU ter crescido muito, né, talvez nos últimos 10, 15 anos, né, em termos de volume de pacientes que são internados, o hospital pós-pandemia herdou uma quantidade de leitos a mais. E, além de tudo, é um hospital de ensino, né? Onde tem ali os alunos de graduação, os residentes, né, que são alunos de pós-graduação. E todos esses setores, todas essas especificidades geram demandas, né? Seja de exames laboratoriais simples até os mais complexos, né? E eu sempre tive a curiosidade de saber, assim, se existe um número, por exemplo, né, seja de exames por dia ou de exames por mês, porque eu imagino que deve ser algo meio estratosférico, né? Olha, para vocês terem uma ideia, acaba assim, fala assim, nossa, né, tudo isso. Eu acho que eu vou falar o número que mais, assim, hoje se destaca, até porque a gente fez um recente levantamento, inclusive fizemos aí, né, uma comparação era, né, pré e pós-pandemia, mas para o ano de 2023, né, no ano de 2023, nós realizamos 2 milhões de exames. Misericórdia! 2 milhões Milhões! 2 milhões. Então, nós tínhamos uma média de 1.200.000, 1.300.000 pré-pandemia, né? E aí um gráfico muito mesmo aí evoluindo para subir. Em 23 a gente fechou em 2 milhões de exames. Gente, 2 milhões. Isso é um número bem expressivo. Eu te juro que se eu fosse chutar, eu não chegaria no milhão. 1 milhão já é uma coisa. Para mim já é uma coisa absurda. Caraca, olha que interessante. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar em mensurar em torno de 2 mil exames dia. Gente, alguma coisa em termos de testes, não pacientes, né? Então, o paciente, a gente fica aí, provavelmente, dentro do hospital. Eu tenho praticamente um atendimento diário de quase 100% dos pacientes internados, nem que sejam para um controle, né, ou para outras situações mais graves, em torno de 200, 250 pacientes dia que a gente colhe do ambulatório. Então, isso somando em número de testes, chega a dar uns 2 mil testes por dia que a gente realiza. É muita coisa, gente. É muita coisa. E quem são os profissionais lá dentro que atuam? A gente tem, né, uma série de profissionais em termos de níveis, né, hierárquico. Então, a gente tem hoje auxiliares de laboratório, técnicos de laboratório, que são mesmo, né, os executores das técnicas, o manuseio dos equipamentos automatizados que nós temos, todos eles, né, muito bem treinados. E o que nós temos hoje, que eu acho que assim, é um grande diferencial positivo para o nosso laboratório, é que nós sempre vamos ter um docente daquela área de plantão naquele dia, naquele laboratório. Então, isso dá para a gente, em termos de resultados, né, até de fase pós-analítica, que é a análise do resultado, a interpretação, saber se está condizente ou não com a clínica do paciente. Aí eu acho que assim, a gente tem o ganho da academia aí nesse aspecto, porque nós temos diversos docentes que fazem plantão e são responsáveis naquele dia por estes exames. Inclusive, como a gente também tem, né, residência nessa área, temos alunos de graduação, até alunos, às vezes, de mestrado e doutorado que permeiam pelo laboratório, então a gente sempre vai ter a academia vinculada ao serviço lá na nossa estrutura. Né? Então, eu acho muito importante isso. Né? Tem os residentes também, né? Temos. A gente tem residência em análises clínicas, né? E aí eles atuam diretamente também na estrutura desses laboratórios. E você citou a presença do docente, e eu vejo quanto que isso é significativo para nós, né? Porque mesmo sábado, domingo, feriado, surgiu uma dúvida em relação à microbiologia, a gente tem um docente lá de referência para chegar e consultar. Às vezes, agora nessa fase dos painéis virais, dos testes de Covid, sempre tem um docente na Imuno lá para a gente poder conversar também. E até mesmo no andamento e conclusão dos protocolos de morte encefálica, né? Sim. Que são exames assim que são de alta complexidade também, são volumosos, né? E sempre tem um docente lá para realizar esses exames, né? Então,
literalmente que o laboratório funciona no ritmo do hospital, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu acho importante, porque assim, eu acho que essa aproximação com quem está estudando, com quem está inserido, é importante, né? Até para conseguir ter essa troca, conseguir auxiliar e às vezes tirar até mesmo alguma dúvida técnica, porque, como a gente estava falando um pouco antes, cada um tem o seu, né? A sua área, a sua expertise, então é muito importante que nós mantenhamos, né? Cada docente da sua área, inclusive eles atuam, inclusive, como docente da mesma área, então ele estuda isso, ele vivencia isso, né? Para a gente, eu acho que ganha muito em qualidade de resultados, né? Porque pensando na parte analítica, nós temos hoje equipamentos de alta performance, de ponta, os melhores que nós podemos ter no país, né? Até porque trabalhamos muito com sistemas de locação, então a gente não tem um investimento por parte do hospital em comprar esses equipamentos. Mas, como eles, né, eles têm um custo, então a gente faz locações, que acho que para nós é mais interessante. Então a gente sempre está lidando com a parte analítica muito boa. Só que não adianta, né, para eu ter o resultado final, uma fase pré e pós-analítica que não esteja contente também, né? Então, eu acho que a gente consegue abraçar as 3 fases dentro de um laboratório de uma maneira bem satisfatória. E dá para atrelar bastante pesquisa acadêmica também, né? Nesse tempo aí. Temos. Inclusive, assim, associado, né, um pouco também dentro da minha administração, mas, né, em paralelo com o Centro de Ciências da Saúde, nós temos o laboratório de pós-graduação, que fica até no próprio complexo ali, né? Então, lá a gente desenvolve várias pesquisas e, é claro, né, exames de pacientes que fazem parte de determinado estudo, determinado projeto, acabam sendo utilizados para as publicações. Então, a gente tem também um número bem grande de professores, esses mesmos que eu citei, que também são pesquisadores, que também atuam na pesquisa. E até, assim, quando você fala nesses 2 milhões, é como se toda a macro-região norte do Paraná coletasse exame ali ao longo de um ano, né? E eu percebo assim, desde a época que eu era assim, acadêmico, depois como residente, e sempre existe aquela possibilidade de eventualmente o excesso de exames complementares, né? Porque assim, se a gente está falando em 2 milhões de exames, o custo é muito maior do que isso, né? Sim. E até me lembro assim, de uma expressão, não sei se hoje ainda uso, né? Mas quando eu era acadêmico, eles falavam assim, tem que colher o internograma, né? Então, assim, o interno já tinha lá aquela folhinha manualmente, o básico para a gente coletar. E muitas vezes nem se viu o resultado, né? E hoje eu percebo que foi criado até alguns mecanismos, né, que alerta lá, né, que nas últimas 24 horas esses exames já foram solicitados. Isso. Mas esse é um problema que ainda aflige o laboratório, né? Na verdade, assim, a gente tem algumas situações relacionadas a isso. Muitas vezes acontece de mais de uma clínica, né, está atendendo aquele paciente, então passa a clínica A, pede os exames, a B pede os mesmos, então vira-se a ele, né, um número grande de pedidos e que os exames se mantêm, né? Nós temos sim, como você mesmo falou hoje, com o nosso também sistema informatizado e que ajuda muito, né, a solicitação de exames de forma eletrônica. Hoje vem uma sinalização para aquele prescritor de que, olha, esse exame já está sendo realizado ou está em andamento dentro daquelas 24 horas. Mas, assim, por lei, né, até mesmo pelo Conselho Federal de Medicina, a gente não pode bloquear o exame, até porque, né, num sentido óbvio clínico, às vezes eu preciso mesmo de um exame 1 hora depois daquilo, 2 horas depois de um episódio. Então, assim, a gente dá o alerta, né? Porém, se a pessoa, né, insistir em solicitar, ela vai ter a liberação e a abertura para solicitar o exame e o laboratório, de fato, vai fazer. Né? Eu acho que é uma coisa que depende muito de conscientização. Também, né? Exatamente. Eu acho que que a minha área de atuação ela é a medicina intensiva pediátrica, a terapia intensiva pediátrica, e eu acho que eu trouxe muito de quem eu aprendi, que é a doutora Luísa, né? Ela sempre falou muito isso, né? Que a gente tem que, primeiro, examinar, conversar, e aí realmente, assim, coletar o exame que vai te trazer alguma mudança de condutas, né? Então, não tem aquela questão automática, não. Hoje nós temos 10 crianças, então são 10 exames que vai coletar. Os mesmos exames para as 10 rotina para todo mundo se individualizar, né? Exatamente. Ainda mais vocês, né, nesse público, né, tão específico e cujo, né, quanto menos, né, melhor, né? A gente tem aí que tomar esse cuidado. Mas a gente percebe que, assim, realmente, às vezes é falta de informação ou é falta, né, de, na hora, ir em busca de ver, então, se aquele resultado já atende aquilo que você está buscando, né? Mas, de fato, a gente ainda tem, né, vira um pouco de complicador, porque a gente, de fato, não vai bloquear, né? Porque a gente também não consegue, a cada situação, ir lá,
ver prontuário, tentar entender, tentar interpretar, né? Então a gente acaba só colocando o alerta, assim como hoje, né? Você vai entrar no prontuário do paciente, tem certeza que você quer entrar nesse prontuário? Então eu acho que sim, né? A pessoa ela teria que ter o discernimento, então se já tem exame, não vou pedir, né? Mas infelizmente a gente não bloqueia nenhum exame. Tá certo. E além dessa estrutura toda, né, que você citou, né, com os vários setores ali do laboratório, existem também alguns exames que são externos, né? A gente na pediatria não é tão frequente, né, ou na terapia intensiva pediátrica, mas, por exemplo, o cariótipo, né, que eventualmente a gente solicita para os bebês que nascem com malformações, que antigamente era feito na UEL, né, mas agora é feito por um laboratório externo. E não é somente um laboratório que tem esses contratos, né? O que acontece é que, como tudo, né, nós dependemos de licitação, de concorrência, né, de pregões eletrônicos, a cada ano, nas renovações de contrato, nem sempre a gente consegue garantir que o mesmo laboratório ganhe. No entanto, com o menu grande que hoje a gente exige dentro desse contrato, só os mais também assim robustos do Brasil conseguem entrar e nos atender. Né, porque hoje, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem contratado 435 parâmetros de exames com o laboratório externo. Isso. Além de todos o que nós fazemos dentro, né, do nosso laboratório, a gente tem aí quase 450 exames, que inclusive entra aí, né, o cariótipo, né, eosinatos, dentre outros exames. E aí, já fiz um levantamento só para a gente também ter uma ideia daí de quantitativo, não de exame, mas de custo. O nosso último contrato do ano passado gerou R$900 mil de custo com esse laboratório externo. Então, também é uma grande demanda. Mensalmente, a gente tem aí em torno de 80, quase 100 mil gastos com exames externos ao nosso laboratório. E como são exames muito específicos, né, eles acabam sendo de alto custo mesmo. Alto custo. E além, assim, por que não implementar, né? Porque eles, além de serem de alto custo, eles são de baixa indicação. Então, não adianta eu ter uma tecnologia montada. Enorme, né? Exato, para entrar poucos exames. Mas quando entram, eles são importantes de serem realizados, né? Então, para algumas clínicas, eu tenho feito um levantamento, né? E do clínica a clínica, assim, de quais parâmetros que eles acham importantes de que nós consigamos ter no nosso laboratório, que poderia auxiliá-los, que deveriam ser assim, liberados mais rápido e que hoje demoram um pouco, e nos passar o quantitativo, que aí, por justificativas, eu estou tentando, na medida do possível, criar novos parâmetros para a gente fazer tudo lá no nosso laboratório. E eu percebo que não faltam esforços mesmo. Né? Alguns anos atrás, nós tivemos uma criança com uma doença neurológica assim, rara e grave, e que não havia um contrato, né, para a realização daquele exame, mas não deixou de ser feito, porque daí correu atrás de um laboratório, inclusive para um laboratório estrangeiro, né, para poder obter esse resultado, né? A gente tenta fazer para atender. Hoje tem entrado assim os parâmetros novos dentro, especialmente a parte genética, né? Então, painéis genéticos para uma série de doenças, aonde a gente também não tem contrato, mas aí, por uma justificativa, a gente tenta fazer uma compra direta, de urgência, e a gente tem conseguido atender, sim, as clínicas também. E, assim, acho que é difícil a gente não pensar atualmente, né, no famoso antes e depois, né? E a gente que estava ali no dia a dia, no front, né, na assistência, trabalhando durante a pandemia, eu percebi que um dos setores que mais aumentou a demanda foi o laboratório, né? Não só pela necessidade de isolamento dos PCR para vírus, né? Mas porque os pacientes ficaram muito graves. E aí, UTIs, pacientes de terapia intensiva no pronto-socorro. Acho que teve um momento que chegou a ter 60 pacientes no pronto-socorro que tinham indicação de UTI, né? Sim. E eu percebi o quanto que o laboratório teve que, não digo correr atrás, mas correr junto, né? E foi surpreendente que, assim, em nenhum momento a gente passou por déficit de exames, né? Então, ao contrário, eu acho que cresceu o leque de opções que a gente tinha. Eu sempre cito, né? Eu sempre tive um sonho de consumo que era a procalcitonina. E aí, com a pandemia, a procalcitonina se tornou um exame que a gente pede e sai no mesmo dia. Exato. E o quanto que isso faz diferença para a nossa rotina, né?
Então, eu imagino que a pandemia teve um impacto importante para o laboratório também, né? Teve muito, né? Porque, assim, aquilo que você falou, na verdade, a gente começou a consertar a roda com o carro andando. Então, assim, as coisas iam chegando, as necessidades iam surgindo, o HU virou hospital de referência para atendimento desses pacientes, principalmente os críticos, né? A doença grave. Então, assim, foi uma luta, né, conjunta de todos nós para conseguirmos mais verba, para conseguirmos as compras aí de urgência sem esperar processo licitatório, né, porque a gente também, o que acontece? A gente esbarra um pouco na burocracia por sermos, né, um hospital, né, do Estado, mas diante da pandemia várias outras, né, coisas foram sendo liberadas, foram sendo flexibilizadas para a gente poder atender da melhor maneira possível esse, né, número expressivo de pacientes, porque daí sim, não viramos um hospital que atende Londrina, a gente atendeu aí uma região bem maior. Né? Então, a gente conseguia implementar rapidamente biologia molecular para fazer, né, a identificação do vírus Covid, a própria procalcitonina, que sempre foi um desejo nosso, mas o custo, não. Né? Então, agora sim, com a pandemia, né, com a Covid foi necessário para distinguir outras infecções bacterianas associadas, né, a essa viral. Então, assim, né, o próprio dímero D, que também é um marcador importante nas trombofilias. Então, a gente teve alguns ganhos de metodologias que antes a gente não tinha nem ideia de implementar, graças, né, de uma maneira, né, uma forma um pouco estranha de falar, ao que aconteceu na pandemia mesmo. Né? E aí, com isso, como a gente tinha alguns contratos já firmados, a gente conseguiu pedir aditivos, aumentar as compras para, de fato, como você falou, né, evitar qualquer tipo de falta para esse atendimento. E que, assim, como subiu tão rapidamente, a gente, né, teria um risco grande de deixar um período aí sem assistência, mas a gente conseguiu, e aí, né, eu acho que vale a pena eu ressaltar aqui que isso é mérito do professor Wander, que, né, estava à frente à época, de ter conseguido administrar o laboratório nessa fase tão crítica que nós passamos. E até a gente consegue comparar, né, porque quando a gente teve a pandemia de 2009, né, pela influenza, é claro que não faltou também, né, nenhum resultado, nenhum exame que a gente precisasse fazer, mas nós não tínhamos o potencial de identificação do vírus naquela época, né? Eu me lembro que todos os painéis virais eram os painéis virais do LACEN. Então, internava a criança e a gente tinha que manter isolada, às vezes por 7 dias, 10 dias, porque esse resultado não voltava tão rápido assim, né? E diferente de hoje, né? Na época da pandemia, a gente tinha o PCR para COVID, que pedia sair no mesmo dia. E aí, a felicidade que nós tivemos de ter o painel viral nosso, né? Porque entre o COVID, né, e o influenza, o protagonista para a criança que é o vírus sincicial respiratório, né? Sim, sim. Então, são exames assim que são extremamente importantes para nós, né? Porque definem tempo de isolamento, definem tratamento ou não, né? Então, para nós foi uma boa aquisição e uma herança, porque ficou, né? Ficou. Inclusive, né, falando desses painéis que também são painéis para análise, né, por PCR, né, por reação de cadeia de polimerase, a gente tem hoje um painel que consegue detectar, né, esses 4 vírus mais importantes, mais aí no contexto, né, da síndrome respiratória aguda, então influenza A e B, o sincicial e o próprio COVID. E assim, a gente estava, inclusive, há pouco tempo atrás, com uma rotina estabelecida a cada 2, 3 vezes por semana, os testes eram realizados. E aí, sob uma demanda da direção, imediatamente a gente já regularizou, então agora a gente está com esse teste sendo ofertado diariamente, e diariamente sendo feito. Percebemos. Né? Acho que ajuda, né? Nossa, a gente falou, no final de semana, vamos coletar, né, painel viral e tal. Falei, mas vai coletar, mas vai fazer ou não? Estão fazendo, falei, não acredito. Sabe, acho que mais do que justificado, muito, né? Bom, assim, primeiro bom. Era fazer um pouco menos, porque tudo assim, existe um gasto além do exame, que só quem está lá dentro do laboratório entende. Então, assim, toda vez que eu vou fazer um exame, se são 10 testes, eu gasto 20 para fazer, né? Porque tem controle, porque tem calibradores, enfim. Mas, então, assim, houve uma demanda, houve uma justificativa. Falei, não, vamos ter kit? Então, vamos fazer. Nossa, fez muita diferença, né? Ajuda, porque o tempo, né, de espera, às vezes, é crucial para o tratamento ideal. Né, e estabelecimento dos isolamentos, até da terapêutica, né? É muito
Muito bom ter essa dinâmica. Foi bem legal essa experiência. Que bom. Espero que a gente esteja contribuindo, né, para esse é o objetivo. Faz diferença principalmente no caso da infecção pela influenza, né? Porque o Covid a gente estava tendo, né, desde 2020, né, sendo feito diariamente, né? Mas daí, assim, quando existe a suspeita, a gente já descartou o Covid, mas não deu para descartar a influenza, então a criança ou ficava 5 dias isolada, terminando o tratamento com o Zeltamivir, ou agora, né, nos casos graves, até enquanto tiver critério de gravidade. Então, isso permite, né? Então não é Covid e não é influenza. Você então, vai descartando, né? E aí isso permite, inclusive, o acesso aos leitos de UTI, né? Então, outras crianças que eventualmente precisam, elas vão conseguir ter acesso mais rapidamente. Então, o impacto é local, mas é um impacto também para toda a região que precisa da gente. É importante, né? Até para o serviço, até né, toda essa logística. Assim, numa situação onde né, ainda não se fecha diagnóstico com esses 4, e aí a gente ainda mantém o contato com o LACEN, que daí eles têm um painel lá estendido com 12 vírus, né? É óbvio que aí decorre um pouco aí do tempo, de logística desse material e resultado retornar. Mas para aquele paciente que eu preciso de fato saber para alguma outra conduta, algum prognóstico, a gente ainda consegue mandar também para fazer esses outros vírus, né? E algum tempo atrás, Daniela, eu acho que a doutora Jaqueline tinha comentado, né, que existia uma proposta, um projeto, né, considerando até esse potencial, né, de isolamento dos vírus por reação de cadeia de polimerase, que o HU seria candidato a ser um LAREN, né, que é um laboratório regional do estado, né? Eu não sei se isso é de fato um projeto, se isso é um objetivo que o laboratório tem. Olha, assim, se tem alguma coisa oficial em relação a isso, realmente eu desconheço, mas já nas primeiras conversas que eu tive com a direção clínica e algumas outras clínicas também a gente tem assim uma ideia de ampliar os nossos exames, de fazer uma ampliação principalmente no laboratório de biologia molecular, que hoje, assim, por mais que ele esteja super bem equipado, realiza uma série de exames importantes, não só nesse contexto, mas também para diagnóstico de HIV, para carga viral, exames que o Ministério da Saúde nos repassa, ainda a gente entende uma subutilização dos nossos equipamentos que são de ponta. Então, uma das coisas que a gente pretende é ampliar esse laboratório, aumentar aí os testes de biologia molecular para tentar atender aí algumas outras áreas, né? Mas, assim, se há uma negociação, né? Governo, de Estado, HU, eu acho que pelo pouco tempo que eu estou no cargo, realmente essa informação ainda para mim não chegou. Porque na prática não deixa de ser, né? Porque ele não é um laboratório referência só para o HU, né? Referência para toda a região, né? Também. Porque, assim, eu vejo por nós, né? Que é onde 65% das admissões da nossa UTI pediátrica são de fora de Londrina, né? E boa parte da síndrome respiratória aguda grave são de fora também, né? E aí, como o hospital ele é um hospital sentinela, né, para síndrome respiratória aguda grave, acho que isso acaba sendo o motivo, né, dessa centralização, ainda que não seja do estado, mas da nossa região. E tem contemplado e tem sido muito significativo mesmo. Eu imagino, acho que é um número grande também de pacientes que vocês devem atender, né, com esses diagnósticos aqui no hospital. Não, para nós, assim, eu sou uma pessoa que gosto, né, sempre de ir em busca daquilo que o serviço precisa, então a gente está bem aberto a essas negociações, né? Então, assim, condições técnicas nós temos, né? Algumas coisas administrativas precisariam ser acertadas, mas a gente está realmente aí aberto a poder atender se assim for, né, o entendimento da direção do hospital. E porque isso, eu acho que tem que ser algo progressivo mesmo, né? E a gente tem visto, né? Porque voltando, né, ao próprio PCR, né, de um vírus, hoje a gente tem aí a possibilidade de pesquisar 4, né? Você citou que o Laboratório Central do Estado são 12, mas já foi, acho que até mais, né? Só que daí tiveram que conter um pouco por conta da demanda, né? Então, como as ciências da saúde, elas evoluem muito rápido, né? Então, isso abre a necessidade mesmo dessa adaptação, né? E se a gente tem essa estrutura tão moderna e tão de alta complexidade, quanto mais bem explorado for, digamos assim, melhor, né? Não tenha dúvida. Eu acho que assim, a gente precisa de muitas coisas que, infelizmente, não dependem da gente, a começar, né, por recursos humanos, por exemplo. Então, assim, hoje a gente tem um número de servidores, né, dentre todas aquelas categorias que eu citei anteriormente, aí em torno de 130 profissionais. E destes, 40% são profissionais terceirizados de chamamento, né? Então, assim, também são profissionais que entram, nem sempre permanecem. Então, assim,
para que a gente conseguisse, né, prestar um serviço para além do que a gente já presta, a gente precisaria também ter uma reposição, né, desses servidores, que a cada dia que passa eu estou lá assinando a aposentadoria e ficando desesperada, cada um que vai embora, e eu sabendo que eu não tenho né, a reposição. Então, assim, para tudo a gente precisa dos dois lados, né, o ônus e o bônus aí. Mas que a gente tem uma estrutura técnica, né, científica e profissional, isso a gente tem sim. A gente poderia aumentar bastante coisa lá no laboratório. E é uma das minhas, né, ideias aí para médio prazo. Né? Médio prazo. Daniele, pensando em algumas coisas práticas ali da UTI, que eu vejo que são dramas nossos do dia a dia. Quando a gente tem que coletar sangue, principalmente dos bebês, né? A gente sofre, às vezes, pela quantidade, por ser difícil. Existe um quantitativo, assim, que a gente consegue adaptar para determinados exames que não... Talvez mais básicos, gasometria, né? Ou outros mais, né, corriqueiros ali de UTI do dia a dia, que a gente consiga um volume mínimo. Como que funciona essa questão do volume para o que vocês usam de maquinário? Para a gente entender um pouco essa relação, porque tem dia que a gente colhe, fala, pelo amor de Deus, a criança está difícil, será que vocês conseguem fazer a leitura aqui? Tenta fazer, 0,5 ml, será que não é possível? Faz milagre. Faz milagre. Porque tem crianças que realmente acabam... É um processo muito difícil, né? Acho que isso é um ponto. E um outro ponto que eu também tenho curiosidade de quais são os principais erros de coleta que chegam para vocês e que a gente precisa melhorar nos processos, né, das coletas para não ter que recoletar, enfim, para a gente tentar fazer essa liga assim, né, da técnica de interpretação com a técnica quem tá de lá coleta. Fazendo, né? Isso. Primeiro que eu entendo, né, que o público de vocês, né, vocês trabalham com prematuro de baixo peso, é óbvio, a gente tem que limitar ao máximo aí, né, a coleta de material biológico, de sangue, principalmente, por até risco para essa criança. Acontece assim, as nossas técnicas hoje em dia, independente da origem do material, ser criança, ser adulto, elas hoje já estão em níveis assim, de microtécnica há bastante tempo. Então, hoje, exames, por exemplo, bioquímicos, que antes eu precisaria de 5 ml de sangue total, eu hoje com 500 microlitros, 1 ml, eu consigo realizar os mesmos parâmetros. Porque o equipamento ele é o mesmo, ele usa uma quantidade muito pequena de material e ele vai executar. No entanto, por exemplo, se eu tenho um exame lá, tá? Vamos aqui exemplificar, uma ureia e uma creatinina, onde eu vou usar de um adulto 20 microlitros para realizar os dois testes. Da criança são os mesmos 20 microlitros. Então, tecnicamente, eu não consigo otimizar a diminuição do volume, porque a técnica ela exige que aquele volume tem que ser usado para análise daquele analito. Por exemplo, na gasometria, a gente consegue, quando são materiais pediátricos, usar um outro sistema de capilar para a quantidade mínima necessária para o exame ser realizado e ainda eu ter aí um residual para as outras áreas. Hoje em dia, o que vocês fazem? Na maioria das vezes, vocês coletam o sangue em uma seringa heparinizada, né? Isso. E essa seringa, dentro do laboratório, ela percorre cada um dos laboratórios onde os exames precisam ser realizados. Então, a gente nem faz uma alíquota para eu não perder mesmo nenhum volume ali de um tubo para o outro, né? Então, como o exame mais urgente que a gente considera, não apenas como resultado, mas também como a questão analítica que tem que ser feito rápido, que é a gasometria, é para este primeiro laboratório que vai esse material. Feita a gasometria, vai para o laboratório de bioquímica realizar as análises bioquímicas. Tem exames imunológicos, então tem uma PCR, então o material ele vai andando nos laboratórios para a gente aproveitar ao máximo aquele volume que foi coletado e que, infelizmente, às vezes, dependendo do número de parâmetros solicitados, a gente não consegue realizar tudo. Então, daí, às vezes, assim, olha, tem esse desse paciente, o que faz e o que não faz? Vamos ver o prontuário. Então, assim, porque às vezes é meio que uma escolha Sim. daquilo que sobrou, né? Aí dá para fazer uma PCR e dá para fazer uma, sei lá, uma bilirrubina. O que a criança tem, o que o paciente tem, o que poderia ser mais impactante, mas assim, a gente vai entender que vai ter que ser feita uma nova coleta. Então, isso para a gente, né, não existem microtécnicas. O que existe, mas eu acho que também vocês não usam, são tubos coletores para a pediatria, porque daí vem com volume adequado, né, otimizado de anticoagulante e tudo mais. Mas não há problema, a gente consegue hoje padronizar tudo o que a gente faz dentro desse material heparinizado. Mas aí é que entra os maiores problemas, como você falou, os erros de material inadequado. Isso. Por quê?
O processo de heparinizar essa seringa não garante que ela permaneça com a sua parede toda heparinizada. Então, muitas vezes, quando a coleta ela é realizada e eu tenho alguma parte dessa seringa sem anticoagulante, o fato em que as hemácias e plaquetas circulam nessa área, elas acabam fazendo microcoágulos ou coagulando o material. Então, assim, se é um exame bioquímico, não há problema porque eu trabalho com soro mesmo. Agora, um hemograma, aí eu não consigo realizar. Então, muitos problemas que a gente percebe, às vezes, do pessoal soltar o resultado de material coagulado decorre desse processo, né? Então, o ideal é heparinizar muito bem a seringa, retirar todo o excesso de heparina, porque também o excesso de heparina pode diluir o material e também não ter os resultados fidedignos, né? E aí, infelizmente, por alguns exames, o material coagulado fica, né, completamente inviável. Então, é volume, né, baixo e material coagulado na maioria dos problemas, né? A gente percebe exatamente que no nosso dia a dia, o hemograma é um dos que às vezes gera lá o resultado, né, como coagulado, e o coagulograma também, né? Na verdade, mais o TAP e KPTT. Mas eu percebo que muitas vezes o problema está na coleta mesmo, né? A coleta. E aí não tem muito o que discutir, né? Se existe uma padronização, por exemplo, com o TAP e KPTT, você tem que chegar lá naquela linha, tem que chegar na linha, né? Se for menos ou mais, não vai dar para fazer o exame. Não adianta a gente achar ruim, né? Esse é o problema, porque assim, a gente entende o lado do paciente em si, mas também a gente tem que, assim, garantir que aquilo que eu vou realizar está dentro das especificações, né, do fabricante, né? Então a gente tem que ficar naquela... porque interfere no resultado depois, né? Exatamente, E pode ter... a gente super compreende. E aí, assim, de repente, é muito pior um resultado errôneo, né, nessas circunstâncias, né? E você comentou agora há pouco, Daniela, sobre essa questão de ampliar, né, o melhor aproveitamento, né, do laboratório de PCR. E, além disso, existem outros projetos assim que o laboratório tem vislumbrado pelos próximos anos ou ao longo desse ano? E tem, assim, eu sou bem visionária, né? Daqui a pouco, se a Vivian assistir esse podcast, ela vai me destituir do cargo. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo, porque a gente acabou agora, né, de ter a oncologia de volta para o hospital universitário, uma coisa, né, que a gente ficou um tempo longe, e a gente percebe que isso eu não sabia. A onco está de volta para o HU. E aí a parte da oncohemato também, né? Então, assim, uma das coisas que é bem solicitada... Mas é para internação ou ambulatorial? Ambulatorial, né? Ambulatorial. Mas, assim, tem muitos exames que, às vezes, eles dependem daquele exame para até mesmo tratamento, segmento desse paciente, né? E um destes exames que hoje é, assim, para a gente é uma coisa pela demora que o laboratório externo nos dá de resultado, é a imunofenotipagem. Então, a imunofeno, eu tenho equipamento que realiza este exame hoje vinculado ao laboratório, que é um exame, né, um equipamento de citometria de fluxo, apesar dele estar alocado na histocompatibilidade, mas ele, né, ele pode ser utilizado. Então, assim, hoje a minha conversa, né, com a área da onco é tentar entender quais as necessidades deles. Eu sei que a imunofenotipagem é uma grande necessidade, a Hemato já sinalizou, e a gente tentar implementar isso o quanto antes no HU. Por quê? Porque eu não precisaria fazer nenhum tipo de investimento de equipamento, é só mesmo comprar os kits e treinar a equipe para fazer. Então, assim, ampliar parâmetros é uma das grandes metas, e aí eu até posso considerar metas de curto e médio prazo. Uma outra coisa que a gente pretende fazer, isso também já vem até de uma conversa anterior com a nossa diretora de centro, com a professora Andréia, é vender serviços para laboratórios, né? Usando as fundações, a lei das fundações, para firmar parcerias e a gente conseguir vender. Porque, assim, hoje a gente tem um rol de exames que não é qualquer laboratório que tem. E aí tem muitos, até laboratórios de hospitais de Londrina e região, muitas vezes vou mandar para um laboratório, né, muito mais longe, com essa demora, sendo que eu tenho uma rotina diária lá nesse nosso laboratório. Além, é claro, de pensar de investimentos retornando para a gente, né, retornando para o hospital universitário. Então, essa é uma coisa que a gente até já fez algumas conversas com 2 laboratórios de Londrina. Eles têm interesse, eles sinalizaram aquilo que eles gostariam, né, que fizéssemos. Então, a gente também está caminhando para isso, né? E aí, assim, para além dessas coisas, o sonho de consumo bem longo prazo, mas talvez eu já esteja aposentada, é fazer um novo laboratório numa estrutura completamente nova, né, do zero. Na verdade, o meu sonho seria um centro diagnóstico dentro do HU, que eu acho que ele merece, onde nós teríamos toda a estrutura diagnóstica, né, de complementar. Então, laboratório, imagem, endoscopia, tudo aquilo que o hospital tem hoje, né?
disseminado, a gente ter ali uma estrutura, né? Mas aí acho que sonhar não quer demais, e essa é a minha grande meta no longo prazo. A gente sonha e vai, né, devagar. Vamos tentando, né? O HU, eu não vejo mais por onde ele crescer, né? Mas ele pode subir mas agora, eu até já né? sei o lugar, exatamente. Se ela fala, não tem, eu falei, eu sei aonde pode ser. Pode começar a subir já. Vai perder vários estacionamentos de carro, mas não tem problema, isso aí a gente providencia depois. Mas é interessante. Mas é muito bom esses planejamentos, né? Porque vocês vejam, vocês mesmos, né, lá na própria maternidade. Você vê, quando que nós imaginaríamos que teríamos uma maternidade naquele nível, né, de qualidade, de ponta. Um prédio só para materno e neonatal, né? Ficou uma coisa bem específica. Muito bom. Eu fui lá esses dias conversar com a equipe, com a Fernanda e tudo, porque assim, eu acho que dá para sonhar, assim. Eu acho que se a gente tiver, né, com as conversas, as justificativas certas, eu acho que a gente consegue alguma coisa assim. Porque eu acho que assim como a pediatria é a mesma estrutura física ao longo dos anos, né? Tanto é que acho que é o mesmo prédio, né, onde tem a enfermaria de pediatria, EMI, né? Exato, é o mesmo prédio. Mas o que mudou foi o laboratório de urgência, né? Porque antes a gente levava lá no pronto-socorro. Lá no pronto-socorro. Aquela janelinha lá, e hoje tem uma estrutura melhor. Daí hoje a gente, né, englobou ele dentro, porque ele também faz parte da divisão. Então agora está tudo mais próximo ali também. Mas acho que é o contrário. Acho que se a Vivian ouvir isso, ela vai gostar dessa porque ela é sempre muito preocupada, né, com a melhora da qualidade do nosso hospital, né? Acho que a gente pode chamar de nosso. Porque é nosso mesmo, né? Tantos anos, né? 100% de atuação dedicada a ele. E acho que é importante mesmo, né? Isso mostra, né? Agora, no seu cargo de chefia, uma questão assim que não é estática, mas dinâmica mesmo, né? De crescer conforme as demandas vão surgindo. E, de fato, né, apesar de não ser um Larém ainda, né, como diz a lenda, mas eu acho que talvez seja até mais do que isso, né? Porque o laboratório hoje ele representa uma referência muito importante, né, para o nosso hospital, para o município de Londrina. Os exames que nós temos, poucos lugares têm, muitos desses exames, né? Então nós somos privilegiados, mesmo em serviços às vezes privados, né, serviços de convênio, não tem às vezes até tem, mas não é tão rápido para obter o resultado, não tem a mesma dinâmica, né? Então, acho que por isso que a gente sempre julgou importante essa conversa. Eu acho que ela foi importante, ela foi esclarecedora, ela foi agradável, né? Porque permite que esse conhecimento que nós temos aí do nosso dia a dia, né, da prática, né, porque a gente está ali em contato todos os dias, que as pessoas também conheçam, né? Então, não é o LAC, acho que é muito mais do que isso, né? Então, é um setor extremamente importante, dinâmico e que caminha junto com o hospital, nos momentos mais difíceis e na prosperidade também. Então, eu achei que foi uma conversa bastante agradável, bastante instrutiva e cujo objetivo é levar mesmo esse conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso aí, eu agradeço, né? Eu acho que é a oportunidade da gente falar, ainda mais que é uma paixão, né? Há tantos anos exercendo a profissão lá, então acho que a gente tem mesmo que mostrar para a sociedade, não só a que a gente atende, mas a sociedade mesmo geral, como é importante o serviço de laboratório clínico dentro de um hospital, seja ele médio ou alta complexidade, porque, né, vocês, principalmente como clínicos, o quão importante é o norte que os exames dão para seguimento desse paciente, para prognóstico, até mesmo para diagnóstico. Então, eu acho que hoje, né, todo o serviço multiprofissional ele é muito importante, pensando mesmo, né, em prol do paciente, na qualidade de vida desses pacientes, e a gente entende que o laboratório clínico ele exerce um papel mesmo importante. Então, assim, eu me sinto muito honrada, né, de ter sido escolhida dentre os meus pares, porque a gente faz uma escolha dentre os docentes do meu departamento, de estar ocupando esse cargo. É um desafio grande, mas eu acho que eu tenho, assim, cada vez mais dinâmica e garra para lutar para sempre alguma coisa melhor, mas já entendendo que a gente já consegue atender muito bem, que a gente já consegue fazer bastante pelo nosso hospital universitário. Então, para mim foi, né, de fato, uma honra ter estado aqui com vocês hoje e ter falado um pouquinho sobre o nosso dia a dia. E é muito bom a gente sair um pouco do mundo só ali da UTI, né? Entender como funciona toda essa dinâmica que envolve o paciente crítico. O laboratório é essencial e é uma coisa que está lá todos os dias, as coisas dão caminho se não tiver os exames. Quantas condutas são necessárias dependendo do exame solicitado ali e realmente faz muita diferença. E são episódios assim, Daniela, que faz a gente refletir como a coisa é macro. Exato. Não o foco é o bebê, é a criança maior, né? É o paciente grave ali, mas a gestão disso tudo é muito macro e é o nosso objetivo.
mostrar a pediatria intensiva em todas as esferas, desde a esfera local, em loco ali, questões mais de cuidados específicos, mas também todo esse aparato, né, tecnológico que envolve, inclusive, setores, é intersetorial. Ninguém trabalha sozinho, não é? É importante. Não mesmo. Né? Eu acho que isso é muito importante, incutir isso nos alunos desde a graduação lá. O quanto que o multiprofissionalismo faz, impacta, é diferente. É muito bom contar com diversas profissões, com expertises diferentes, porque é muito bom. Ninguém é onipotente, Bom e onisciente, necessário, né? A gente precisa pensar numa coletividade. Exato. E essa parceria são episódios assim que esclarecem, sabe? Que a gente sai um pouco do nosso loco ali de setor e entende que tem toda uma dinâmica paralela com questões paralelas e que tem as suas especificidades. Então faz a gente refletir bastante coisa. Eu agradeço. E aí agora eu peço o pessoal curtir, né, Daniele? Por favor, né? Com certeza. Não, eu tô assim, ó, pode curtir o episódio, porque eles assistem, a gente vê nos views lá, mas tem que curtir equivalente. Quer divulgar essa conversa de hoje, não é? Pode marca os farmacêuticos, né, para entender bastante essa complexidade junto com a gente. E estejam próximos para mais episódios como esse, informação de qualidade gratuita, nos sigam. Estamos sempre aqui buscando realmente esse entendimento maior que é a criança grave sobre várias esferas. E muito obrigada pela sua parceria hoje. Obrigado. Obrigada.